Boa noite para todos. É uma alegria muito grande, é um prazer enorme retornar à casa querida. É natural que eu não venho só para vender livros, venho para divulgar a doutrina, que é o maior patrimônio que todos nós temos. Eu vou pedir licença porque eu não estou aguentando o calor com esse brasileiro, meu filho gordo. Dá licença. Eu tenho blusa, viu? Ninguém vai pensar em dar. Fica tranquilo. Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, permita-nos encontrar a própria paz e desenvolvê-la em nós. Como foi anunciado, mediunidade no dia a dia, na vida diária. Mediunidade, todos nós aqui temos. É como quando alguém vai à igreja católica e hoje tem os carismáticos. Se o carismático ele tiver o dom de apreciação, de observar no outro que o outro tem o dom, vai expandir o trabalho do amor. Quem está no centro espírita também. Como os centros espíritas são independentes um do outro, não há um papado, não há um regimento, cada casa tem o seu regimento, porque aqui agregam-se números de entidades que estão corroborando com a direção. A direção da casa é envolta por um grupo, uma equipa de entidades que elucidam o melhor trabalho. Tendo a direção da casa olhos de ver e ouvidos de ouvir, verá que muitos podem aplicar passes. Cada centro tem a sua denominação, a sua estrutura, a sua organização. Uns levam 5 a 8 anos para colocar o indivíduo no passe. Nós levamos 6 meses na nossa casa, vendo que o indivíduo dá uma presença nos estudos doutrinários e nas reuniões hebdomadárias da casa, nós o chamamos para um estudo sobre o passe e ele vai aplicar passes. Porque ficar na religião só esquentando cadeira não dá, porque nós não vamos a lugar nenhum. Então, o movimento espírita depende de cada direção. Cada direção é que tem que ter o olho clínico para que o indivíduo possa trabalhar. É no trabalho que nós vamos proliferar as virtudes que trazemos latentes. Agora, dir-me-ia alguém, eu detesto pobreza, não vai dar passe. Não tem condições de dar passe. Porque tem pessoas que não querem envolver-se lá no Brasil com a pobreza que vem em grande escala, ele não quer. E então eu digo a ele, não, você não tem estrutura, você tem que aprender a lei de convivência e entrar em sintonia com estes que vêm em busca do consolo, do carinho, da afetividade, da ternura, da amabilidade, da doçura, que faz parte da vida. Um espírita carrancudo precisa de tratamentos, né? Um espírita nervoso precisa de tratamento. Então, a doutrina em si, ela equaciona uma matemática perfeita, porque a vida em si é matemática. Nós possamos colocar qualquer problema na nossa vida e teremos uma solução justa, perfeita, equânime, porque a matemática nos dá uma resposta justa. Então, dessa forma, mediunidade na vida diária, nós vamos ter que entender se eu quero trabalhar. Ah, mas eu vou esperar que os espíritos digam à nossa irmã que ela seja intuída pelos espíritos e que eles lhe digam que eu quero trabalhar. Não, dona... Alguém sabe o nome? Lógico, eu estou perguntando e ninguém fala nada. Eu estou lidando com mortos, não é possível. Não é possível. Dona Filomena, eu quero trabalhar. Pode me inscrever? Onde a senhora acha que eu devo trabalhar? E ela vai fazer um diálogo, vai ter uma conversa edificante e aí vai ter uma organização. Ela vai passar a conhecer o indivíduo que vai trabalhar. Olha, eu não quero dar passe, porque eu tenho algumas imperfeições. De vez em quando eu fumo um cigarrinho. Ótimo, continua fumando que o pulmão é seu. Pronto, é o direito que ele tem. Agora, eu quero ajudar em algumas coisas. Onde eu posso ajudar? Ótimo. Temos aqui
onde se faz o melhor café que essa jovem faz e o melhor doce que vocês têm que comer de bolachinha. É um patê espetacular. É ótimo, eu comi hoje. Vale a pena. Então, isto tudo é engajamento, quando nós todos estaremos nos unindo num objetivo, que é nos envolvermos com a casa, com o psiquismo da casa, com a estrutura da casa, conhecendo como é o funcionamento, como é a mecânica, como é que se instala o indivíduo para iniciar nos passes, para iniciar nos estudos doutrinários, para depois desenvolver um trabalho junto ao campo da mediunidade. Como eu vou saber se tenho mediunidade? Iniciando dando passes. A vida diária do médium, do trabalhador, daquele que se engaja nas fileiras do espiritismo, é iniciar pelo passe. Daí por diante, o mecanismo de sensibilidade, de conhecimento, de desenvolvimento da capacidade latente em cada um de nós, ela se desenvolve, ela se esparge. E aí, então, o indivíduo vai dizer, Filomena, eu estou sentindo umas reações assim. Eu cheguei perto da moça, eu fui aplicar um passe, eu quis pegar no pescoço dela. Eu senti um nervo. Lógico, por quê? Porque nesse exato momento pode estar aparecendo a faculdade mediúnica de incorporação, médium falante, que Allan Kardec trata no Livro dos Médiuns. Quando então eu senti que eu queria pegar no pescoço dela, eu tirei a mão. É o controle de todo médium. Porque já imaginou se eu fosse pegar no pescoço dos brasileiros aqui? Matava meia dúzia. Por isso, mais de meia dúzia. Por isso é que o médium tem que aprender a controlar os impulsos. Chega alguém, aqui é um centro espírita, sim. Eu queria falar com o seu Júlio, eu fiquei sabendo que ele está aí, o seu Júlio. Ele está, eu vou chamá-lo. Não, eu estou com pressa, vai logo, faz favor. Então nós vamos vendo que o sujeito já veio atuado, ele está em sintonia negativa. Então, o Júlio vai lá, mas quer que eu fique junto, tenha cuidado, o sujeito está meio nervoso. Aí ele vai com toda a candura de atendimento, de atenção, como lhe é peculiar. Aí, então, o indivíduo desmonta. Por quê? Porque tem uma equipa de espíritos orientadores que estão junto do indivíduo. Mediunidade, nenhum de nós vai chegar aqui e falar, olha, socorro, eu estou recebendo. Calma, tem que ter tranquilidade. O médico que fica recebendo fora da reunião mediúnica, ele está mal, ele precisa de tratamento. Não é para colocá-lo à reunião mediúnica. Então, quando nós tivermos um sentido diferenciado, nós temos que conversar com a direção da casa. Ou então chegar para uma amiga e falar assim, fulana, essa noite eu tive um negócio. E eu fui deitar, de repente eu comecei a inchar. O que será que é isso? A outra falou, enxume algumas coisas, não sei não. Você deve estar com uma doença, alguma bactéria. Quer dizer, fala pelos cotovelos. Dá um recado errôneo. Leva o outro a entender uma coisa que não está correta. Então, nós temos que procurar quem? Quem nos pode dar uma boa orientação, uma orientação equilibrada, tranquila, e aí nós vamos apurar o que ocorre conosco. Sempre nós devemos recorrer a isso. Por quê? Porque é o ponto de partida, é a orientação precisa da qual nós precisamos. Ocorre um fenômeno que é da psicografia. Todo mundo que lê, que gosta de estudar, que estuda muito, que tem abrangência no conhecimento, que adora escrever cartas ou sei lá o quê, que gosta de escrever uma história, que tem facilidade ao montar um texto, este deve entender que existe um laivo de psicografia. É para fazer em casa? Não. É para fazer no centro, conversando com a direção, para ter uma orientação. Nós podemos fazer insights, como eu estou vendo um filme, repentinamente eu vejo uma cena, e da cena vem-me uma ideia, eu anoto a ideia, é uma inspiração, é minha, é nossa, eu anoto a inspiração. E depois eu vou procurar
desenvolver aquele texto que eu, inspirado fora, para usá-lo mais tarde. E assim é quando eu depois tenho facilidade, o indivíduo também vai montar estudos doutrinários para fazer palestras na casa espírita. Ah, mas eu sou imperfeito, então eu tenho que descer daqui. Todo mundo é imperfeito. Nós somos, desculpa a expressão chula, farinha do mesmo saco. Todo mundo. E se alguém disser para você, olha, eu sou santo, corra, é doido. Corra, não tem santidade. Nós estamos como aprendizes da Boa Nova. Nós estamos galgando os primeiros passos, os primeiros degraus, para nos darmos conta do potencial que a mediunidade traz para quem dela vai usufruir. Por que todo mundo é médium? Porque todo mundo é filho de Deus. Todo mundo tem uma capacidade. Todo mundo tem. Agora imaginemos se o pianista que executa Chopin tivesse que pegar o piano com as mãos. Ele não teria dedo nenhum, que é tão fininho e tão frágil. Ele não pode carregar o piano, não pode perder a sensibilidade dos dedos para as notas musicais. Ele tem que contratar carregadores, homens fortes, marrucos, gordo como eu, para poder pegar uma peça de piano. Então, na vida, tem uma escola. Chega na sua casa, lá em Votuporanga, ou aqui, com a Filomena. Uma senhora diz, dona Filomena, eu venho aqui no centro pela primeira vez, eu quero ir para a cozinha. E a dona Filomena diz, não, eu preciso ir na evangelização. Meu Deus do céu, a mulher é só da cozinha. É cascar alho, cebola, é picar, é cortar um naco de presunto, fazer uma sopa espetacular. Ela não é para dar aula da evangelização. Mas se chega uma outra moça com condições, vai para a evangelização. Então é esse feeling. Cada um tem um potencial. Eu cheguei mais cedo com o cavalheiro e estava observando quantos que entraram aqui na noite. E um grande número de médiuns. Médiuns com capacidade de aplicar passes, outros de inspiração, outros para o exercício da mediunidade, da psicofonia. Um monte. Agora, podemos ficar aqui olhando as estrelas ou vendo os olhos de Filomena, se o Júlio deixar. Entendeu? Nós temos essa faceta. Ou decidimos ou não decidimos e ficamos nesse imbróglio. Não vira nada. Então é preciso a direção, a orientação. Você quer trabalhar? Quero. Vou me escalar para um organograma da casa, um desenvolvimento de trabalhos da casa. E aí nós vamos observando quanto a mediunidade vai produzir benefícios para cada um de nós. Mediunidade não tem segredos nenhum. Tem que estudar. 5 obras básicas. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese e Evangelho segundo o Espiritismo. Ponto final. Agora, vamos aprimorar para uma palestra, né? Aí você precisa estudar os clássicos do Leon Denis, do Aksakov, do Ernesto Bozano, Camilo Flammarion, Gabriel Delany. Vai fazer elencar um estudo para desenvolver, para ter uma abrangência, porque a leitura ela vai dar uma abrangência ao intelecto para que nós, ao abordarmos um tema, nós abramos um leque de facilidades e vamos encontrar apoio para a nossa fala. Hoje, com o Data Show, todos nós podemos fazer um tema. Porque, mas eu sou advogado. Vai estudar direitos. Aliás, no Livro dos Espíritos, roubo está lá, crime. Você vai desenvolver aquilo. É muito mais fácil um advogado fazer um tema daquele do que eu, cozinheiro. É muito mais fácil. Então, nós vamos observar, quando o indivíduo entende esse mecanismo, esse outro lado, quando ele é da área da ciência, botânico, por exemplo, toda, fica à vontade, vamos sentar, minha filha. E aí, então, nós nos perdemos no marasmo dessas ideias. É importante que nós saibamos colocarmos-nos no nosso lugar, encaixando, como se põe um sapato, no pé. Fica ótimo, macio, fofo,
gostoso e você pode caminhar com tranquilidade. Mediunidade ajustada aos parâmetros da casa espírita, nós vamos produzir e muito. Agora, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, o item 5. Obreiros do Senhor. O Espírito escreveu isto em 1864. Espíritas, calai os vossos melindres, sufocai as discórdias, enfim, usai de caridade para que a obra não venha a fenecer. Então, se um espírito daquela envergadura, sob o comando do Espírito de verdade, coloca um assunto ventilando, espírita, calai os vossos melindres, porque nós somos melindrosos. Chico Xavier, na União Espírita Mineira de Belo Horizonte, com Dona Nenê Aluoto, presidente à época, pergunta para ele numa reunião de direção da União: Chico Xavier, estamos com muitos problemas aqui dentro, melindres, as pessoas estão melindrando, vão embora e acabam conosco. O que fazer? Chico Xavier responde: quem for aos anais da União Espírita Mineira, no jornal União Mineira, vai encontrar. Chico Xavier responde: nós, os espíritas, temos muito o que fazer do que nos darmos ao luxo de correr atrás de quem se dá o direito de melindrar. Deixai-os ir. Simples assim. Simples. Não tem subterfúgios, não tem problemas, não tem nada. Vai com Deus. Por quê? Porque sou eu que preciso da casa. Eu. Lá no Brasil, sou eu que tenho que vestir a camisa da casa para fazer isso que o Júlio falou. Sou eu. O outro, se quiser, ombreia comigo, dá o braço. E a união de São Vicente de Paulo, no Livro dos Médiuns, no último capítulo, a união faz a força. Uni-vos para serem fortes e corajosos. Somente assim resistiremos aos ataques impotentes do mal. Daquele que chega e fala: você está trabalhando no centro? Bobo, você é bobo de carga. Você fica se matando de trabalhar lá. É o mal. É a influência negativa que vem corroendo, que vem falando, que vem minando as forças. Mas você vem 2 dias na semana? Ah, isso é doido. O que é isso? Vai cuidar da sua casa. O dia tem 24 horas. O que nós fazemos com 24 horas? 8 horas para dormir, que é muito. 8 horas para trabalhar, 8 horas para que fazeres? Então nós temos de sobra. Imaginemos o sábado e o domingo. Vamos imaginar só o domingo. É muito tempo. É muito tempo. Então, a vida em si, ela faz um convite. E o Cristo vem e dá um legado para nós, dizendo: que fazeis de especial? Diriam as senhoras da casa. Ah, você não sabe o que é lavar, passar, cozinhar, preparar o pão, ver a família inteira. Meu marido chega para o almoço e só pergunta: minha senhora, o que tem para o almoço? Ponto. Nós vamos observar especial, porque todos estes são deveres do homem, da mulher. O homem, na atualidade, corrobora com a mulher. No antanho não corroborava. Hoje corrobora, auxilia, ajuda. Hoje o homem troca o neném, tira o cocó, limpa, arruma, prepara as coisas para a mulher, pica a cebola, pica o alho, deixa tudo mais ou menos ajeitado. E assim é a vida. A vida é mútua em serviços de um para com o outro. Agora, quando eu não quero nada fazer, aí eu vou criar problemas para mim. Então, o especial, todo mundo pode fazer. Por exemplo, nós temos uma visita que fazemos lá, que eu disse ao professor Júlio, em viagem. Hoje eu fui com ele a Mortágua. E aí ele foi me mostrar em Portugal uma área que eu não conhecia. Bom, voltando para cá, é interessante.
é uma faceta que não tem como fugir. As pessoas estão trabalhando, fazem o serviço, porque lá nós temos uma ficha disciplinar de cada membro da instituição, porque são muitos, são 198 trabalhadores. Então tem uma ficha, e eu sento e converso, e ele vem dentro das programações elaboradas. Nós temos um programa de visitar enfermos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Cada grupo visita cada dia da semana, segunda a sexta, um grupo. No sábado são 7 grupos para ver doentes acamados que não podem vir à obra, porque são nossos irmãos. Imaginemos que o Júlio amanhã, operado do joelho, que ele vai operar, o que acontece? Vai ficar numa cama. Nós podemos visitar o Júlio? Pode. Apesar que Portugal é complicado para isso. Um não gosta de visitar o outro, mas é interessante. Uma visita carinhosa, uma visita de aconchego, é uma delícia. Mas o que acontece? O indivíduo vai, porque o Divaldinho programou a ida dele no grupo para ver aqueles doentes. Ele vai, hora da passe, volta. Se eu não o colocar outra vez, ele nunca mais vai ver o doente. Então, é a hora que Jesus ensinou, que fazes tu de especial. Porque a obrigação é ótima, mas além da obrigação, que fazes tu de especial. Mediunidade é o estudo da obra básica, é o entendimento do livro dos espíritos, é a espinha dorsal da estrutura para a mediunidade. Depois, concomitantemente, o livro dos médiuns. Obviamente que existem trocentos livros mostrando a mediunidade, uma faceta, um ângulo com o qual você se afiniza. E aí você vai desenvolver a própria capacidade mediúnica, mas sempre em consonância com a direção da casa. Ah, mas lá na casa do fulano, você tem que ir lá e ficar lá e fazer lá. Aqui e é a casa. Cada casa é de um jeito. Então, todo mundo vai andar procurando sempre o lado mais fácil. Cada direção tem uma organização. Cada orientador da casa espírita, ele tem um grupo de entidades que o assistem. Toda a equipa espiritual, ela converge para a estrutura e a formação da casa. Portanto, se vocês andarem em 20 casas em Portugal, 20 casas se-lo-ão diferente uma da outra. Todas. Nenhuma igual à outra. Por quê? É de quem dirige a casa. Mas existe um denominador comum a todas as casas. Mediunidade, sem o Pentateuco espírita, sem a estrutura do livro dos médiuns, não vai a lugar nenhum. Nada. Não tem como desenvolver a capacidade mediúnica sem a base, sem o estudo. Ah, eu recebo o espírito. Ótimo. Quais são as propriedades do perispírito? Aí, tem propriedade? Tem. Tem propriedades, tem funções. O indivíduo que é médium precisa aprender. A casa tem que dar aulas das propriedades do perispírito, porque sem entender o perispírito, dificilmente se exerce a mediunidade. A não ser, como diz Allan Kardec em um livro dos médiuns, quando o médium é natural. O médium natural, ele já recebe. Mas se for perguntar detalhes por alguém que está estudando, não saberia dizê-lo. Então, é, portanto, que é preciso ter uma base comum. O passe você vai dar, o espírito entra pelo nariz ou por onde? Não entra em lugar nenhum. Quando você incorpora, também não entra no corpo nosso, mas entra em sintonia. E aí nós vamos vendo como é mais fácil o trabalho da mediunidade quando ela tem uma base. E a base toda ela é dentro do livro dos espíritos e o livro dos médiuns. Consequentemente, Leon Denis, no Invisível, faz um tratado sobre a vontade. Porque o médium que vai aplicar passe chega aqui. Se ele não tiver com o pensamento ativo, dizendo, Senhor, estou diante do meu irmão, ajuda-o, Senhor, dá-lhe a força necessária. Eu sinto que ele não está tão fortalecido.
É um pouquinho magro o brasileiro. Dá-lhe, Senhor, energias. Falo forte e corajoso. Entidades amigas da casa, a equipa espiritual da casa, em nome dos nossos amigos e benfeitores, auxilia este nosso irmão. Proteja-o, Senhor. Pronto. É o desejo da pessoa. Agora, se eu não tenho força, diz Leon Denis, se eu não tenho vontade, que a vontade é o início de tudo na vida. Se eu não tenho vontade, eu ponho a mão no indivíduo, o fluido cai aqui, chamado, Leon Denis chama de fluido mole, porque não tem vontade, não tem vontade. É desanimado. A fé dele está debaixo da sola do pé. Mas todo mundo pode melhorar? Pode. Todo mundo pode melhorar. Ninguém precisa ficar achando que não tem condições. Se a vontade ela é expressa, que é uma condição sine qua non para nosso desejo, eu levanto as mãos e digo: Senhor, ajuda o nosso irmão. Falo forte. Pai nosso que estás nos céus. Mentalmente. Ponto. É o passe. Ah, mas eu tenho imperfeições. Eu disse da primeira vez, quem é de nós que não as tem? Quem é de nós que pode atirar a primeira pedra ou atirar nenhum de nós? Nós todos faremos cair as pedras. Então eu preciso de entender quem eu sou, como eu estou e o que é que eu preciso para melhorar. Entrar nas fileiras do trabalho. O trabalho é a medicação para nós doentes. Quando eu entrei aos 17 anos, eu já vinha de uma perturbação enorme. Foi a renovação que eu encontrei para a minha vida aos 17 anos. Hoje eu estou com 71, quer dizer, tem chão aí na coisa. Embora sou jovem, um garoto. Mas a vida, ela é um incentivo. Diz o Cristo, para nós terminarmos. Vós sois deuses. Fazei o que eu fiz e muito mais, se o quiserdes. Se não querer o indivíduo, ninguém falou-á fazer. Ninguém. Eu tenho um irmão que é médium. Eu fui explicar para ele que ele entrou numa crise. Depois da crise, acalmou. Eu conheço. Expliquei tudo para ele. Vá para o inferno você. Me disse na hora, na lata. Deixei-o à mercê dele mesmo. Hoje é um homem bom, mas perturbado. Mas é ele que quer. Eu vou tirá-lo como? Ele tem que querer. Ele tem que ter vontade. Ele tem que dizer, eu quero melhorar. Pronto, se você quer melhorar, é o princípio da cura. Então, a mediunidade não há segredos, nenhum. Não é uma coisa mística. Na doutrina espírita, a mediunidade é uma oportunidade de crescimento. Como é que Deus faria com um indivíduo altamente devedor das leis de Deus? Não deve a mim, não deve ao Júlio, não deve à garota aqui à frente, nada. Não deve ao cavalheiro, mas é da lei. Falou a nascer médium. Vai renunciar à própria existência. Se for solteiro, se for casado, tenha a vivência com a família. A mulher o tende a aturar, o homem também tende a aturar a mulher. Vem os filhos que têm que ter o olho clínico para educar, porque filhos são blocos de argila que você vai moldar, vai colocar como precisa no processo da educação, não se pode relegar a segundo plano. Então é toda uma estrutura. Esta casa, nossa casa, ela tem evangelização infanto-juvenil para auxiliar e corroborar com os pais. Através dessa formação, formar-se-á o jovem amanhã para poder trabalhar, para unir aos trabalhadores e também produzir. É isso que é preciso. Então, mediunidade com Jesus é evolução de nossas almas. Muita paz e muito obrigado a todos.